Estimados irmãos Paulens, hoje recebi o pedido de fazer uma gravação, um pequeno vídeo sobre a oração na vida cristã católica. Ou melhor, o católico é chamado a ser uma pessoa de oração. O católico é orante por vocação. É muito difícil se compreender alguém que professa a fé católica e não reza. O católico é chamado por vocação a dar testemunho de vida de oração. Se vive o Evangelho, a exemplo de Cristo, aprende a orar com Jesus. Com Jesus Cristo, torna-se também um mestre da oração. Pensemos nos pais ensinando seus filhos a rezarem, por exemplo. Nós, Paulens, temos a missão de ensinar todas as pessoas que vêm ao nosso encontro muitas coisas importantes do Evangelho, mas entre as mais importantes está, sem dúvida, a oração. Com Jesus somos cativados para a arte da oração. Rezando com Jesus, inicialmente vamos observando como ele reza. Observamos onde ele escolhe para ir rezar. Percebemos então como ele reza. Muitas vezes o encontramos sozinho. Outras vezes reza com os apóstolos. Percebemos como alguns apóstolos gostam de estar em oração com Jesus e pedem que ele ensine a eles a arte de orar. Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus lhes diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai do céu no silêncio da tua alma. O que é que Jesus reza? Jesus reza os salmos da Bíblia, que são muitos e traduzem momentos da vida das pessoas. É toda a história do povo de Israel que nós podemos rezar nos salmos, em diversos momentos da nossa vida. Jesus fala a sós com o seu Pai Celeste. Jesus reza a história da salvação. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste estas coisas aos pobres e as escondeste aos orgulhosos. Jesus vive em oração muitos momentos da sua vida. Jesus escolhe lugares que favorecem a oração, lugares com silêncio. Em momentos especiais, Jesus, quando adolescente, desde cedo, acompanhava seus pais, José e Maria, ao Templo de Jerusalém. Aos sábados, acompanhava-os à sinagoga. E nesses lugares sagrados,
O forte era a oração. Jesus, aos 12 anos, nós o encontramos no Templo de Jerusalém para a festa da Páscoa dos judeus. Mas Jesus reza também durante os sofrimentos da sua paixão e da sua morte. E morre rezando: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vida de Jesus é uma síntese de oração. Aprendi as primeiras lições da oração cristã na casa de meus pais, ao mesmo tempo que aprendia a falar com meus pais, aprendia também as primeiras lições da conversação com Deus. Aprendia também a conversar com as pessoas da minha casa. E na nossa casa rezávamos todos os dias, nas horas das refeições, de manhã ao meio-dia, e à noite então nos estendíamos mais, porque tínhamos o dia todo para agradecermos a Deus. E ali aprendi que a oração cristã católica é uma conversa com Deus, com as três pessoas da Santíssima Trindade. Conversamos com Deus Pai, conversamos com Jesus, o Filho de Deus, e com Ele então abrimos o nosso coração, porque o vemos muito parecido conosco, e conversamos com o Divino Espírito Santo. E fomos aprendendo o que era importante dizer a cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, todos os dias e em épocas especiais, mais então. Ali aprendemos também a conversar com Nossa Senhora. E aprendemos a conversar também com o nosso anjo da guarda. Com ele, nós conversávamos mais individualmente, porque cada um de nós tem o seu anjo. Como fazer para aprender a orar como Jesus orava? Primeiro, participar da oração com Jesus em oração, assim como ele participava da oração com sua mãe, Maria, e seu pai adotivo, São José, no lar e no templo, dois lugares marcadamente para a oração. Um lar sem oração dá-nos a impressão de uma casa apagada. E um templo sem oração dá-nos a impressão de um lugar profanado. É importante escolher lugares que favoreçam a oração. Tempos durante o ano que são mais tempos de oração, como o Advento antes do Natal, a Quaresma antes da Páscoa, os domingos, que são dias consagrados à oração, ao encontro com Deus. E nesses tempos,
cultivamos mais o recolhimento, o silêncio, a participação nas comunidades cristãs católicas que se reúnem em oração nesses tempos. Nós, cristãos católicos, gostamos muito da música em nossos encontros de oração e do canto litúrgico. Gostamos de cantar quando rezamos. Isso faz com que a nossa oração se torne bonita. Esses dias foi inaugurada a reforma do órgão de tubos na catedral. Quando estava tudo prontinho, uma senhora disse: "Mas parece uma orquestra." É um instrumento só, um órgão de tubos. Veio da Alemanha em 1922 e abrilhanta sempre as celebrações litúrgicas na catedral em Florianópolis. Agora necessitava de uma reforma para que ele pudesse cumprir melhor a sua missão de embelezar o canto litúrgico sempre que acontece nos momentos de oração. O que é que Jesus rezava? É fácil saber, é só pegar os evangelhos e ir passando os diversos momentos que narram Jesus em oração. E aí a gente percebe que Jesus gostava de rezar a história da salvação, os acontecimentos desta história, desde Abraão até os dias de hoje. A certa altura nós dizemos com Jesus: "Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste tantas coisas tão bonitas aos sábios deste mundo, mas as revelaste aos pequeninos. Até as crianças aprendem as grandes novidades da história da salvação." Jesus vive em oração muitos momentos da sua vida. Para rezar, Jesus escolhe lugares que favorecem a oração, lugares que oferecem silêncio, recolhimento. Estes lugares, felizmente, existem em quantidade, mesmo se hoje predomina muito em toda parte o ruído, o barulho. Em momentos especiais, Jesus, adolescente, desde cedo, acompanha os seus pais, José e Maria, ao templo de Jerusalém. Jesus, com 12 anos, nós encontramos no templo, por ocasião do tempo da Páscoa. E lá ele se entretém de tal maneira com os mestres da oração que não vê o tempo passar. Termina o dia e Jesus continua. Jesus tinha uma verdadeira paixão por estar em oração, por conversar com o seu Pai e com o Divino Espírito Santo.
Encontramos Jesus, quando adulto, rezando nos momentos de sofrimentos da paixão e da morte de Jesus, foram consolados por suas lágrimas e por sua oração. Tudo Jesus transformava em entrega ao Pai, até o momento final, quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morre rezando. Queridos irmãos, nós temos também a graça de, rezando com Jesus, aprender a rezar com Ele em todos os momentos de nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo muito especial do nosso jubileu de 50 anos de vida do Movimento Pólen, onde cumprimos uma missão igualmente importantíssima, a missão de aprender e de viver sempre melhor a fraternidade cristã entre nós. Pois a fraternidade cristã, ela ganha vida nos momentos de oração. Jesus prometeu que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, rezando ou vivendo a caridade como irmãos, ali ele está no meio. Então podemos ter esta convicção, esta alegria de saber que sempre que estamos reunidos lá em casa, ou na igreja, ou em qualquer ambiente, em oração, Jesus está entre nós. E Ele motiva a nossa oração. Ele dá vida a tudo que nós dizemos a Deus. Queria convidá-los para concluir a oração que estamos rezando, muitos estão rezando neste tempo de jubileu. Deus, nosso Pai eterno, sabemos que a celebração de um jubileu é manifestação de especial alegria e gratidão pelas graças recebidas de vós, como grandes dons que queremos agradecer e viver na profundidade de nossa alma. O jubileu que estamos celebrando é de 50 anos, por causa do Movimento Pólen. 50 anos dedicados ao cultivo da fraternidade cristã no jovem e na família, principalmente. Um estilo de vida ensinado por Jesus Cristo, vosso divino Filho, nosso Salvador, assim como Ele nos ensina nos Santos Evangelhos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e permanecei no meu amor. Desde o início, no primeiro retiro básico, os jovens que participaram foram se dando conta que estavam sendo chamados a viver um estilo de vida que lhes dava união, alegria, paz e fraternidade. Um estilo de vida que os ajudava e ajudaria a viver
por toda a vida, com alegria, paz e fraternidade, que os ajudaria a viverem com fidelidade cada dia mais o seu batismo, a vida no estado da graça, que os ajudaria a ter um grande amor, um amor apaixonado pela Sagrada Eucaristia, um estilo de vida que os ajudaria na evangelização. Esperamos que o pólen, bom Deus e Pai, provado também pelos rigores da pandemia do coronavírus, não esmoreça nossos ideais, que vós, eterno Pai, lhe destes por Jesus Cristo, nosso divino Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima e São José, rogai por nós. Estimados amigos e irmãos, rezem sempre, todos os dias. A oração revitaliza nossos sentimentos, revitaliza nossa fé, nosso entusiasmo por Deus, pela Igreja e por cada pessoa humana que encontramos no caminho da nossa vida, mesmo que seja desconhecido. Mas é um ser humano, logo entendemos, é um irmão, é uma irmã que eu encontrei. Fique com Deus.